1 Coríntios capítulo 9, leiamos a palavra de Deus. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós direito de comer e beber? Também o de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, nós também não temos em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me foi confiada. Nesse caso, qual é o galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu o mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Eu me fiz de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Louvado seja o nome do Senhor. O tema que queremos compartilhar nessa manhã é a maturidade espiritual e a liberdade em Cristo. A liberdade, um tema muito forte no Novo Testamento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo nós temos uma liberdade na alma, uma liberdade espiritual. Somos livres, não no sentido para fazer o que queremos, mas somos livres porque nada nos aprisiona, nos escraviza nesta terra, neste mundo. Nenhum sentimento deve nos dominar,
nenhuma dor deve se perpetuar na nossa vida. Há uma graça de Deus que nos torna livres em Cristo. A Bíblia diz, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós precisamos viver essa liberdade do Espírito. Liberdade é um conceito, então, muito presente, essencial na Bíblia, mas pouco compreendido por alguns. Alguns até confundem liberdade com libertinagem. Eu sou livre para fazer tudo que eu quero e gosto. E na verdade, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que a liberdade que nós temos em Cristo nos faz não livres para fazer tudo o que a gente quer e gosta, mas pelo contrário, é uma liberdade até de se autolimitar para que a vontade de Deus seja feita, nos se autolimitar para que a glória de Deus aumente sobre nós e através de nós. E pelo menos 3 aspectos eu quero falar sobre a liberdade, em 1 Coríntios 9, que é um aspecto da maturidade. Quanto mais maduro espiritualmente, mais livre nós somos espiritualmente, mais livre nós somos das amarras da vida, das seduções do mundo, das inclinações da nossa carne, dos nossos sentimentos que tentam nos dominar. E eu quero falar 3 aspectos dessa liberdade. Primeiro, a maturidade espiritual me faz ter liberdade para abrir mão dos meus direitos. Abrir mão dos meus direitos. Capítulo 9, a maior parte dele, o apóstolo Paulo está falando sobre sustento financeiro para os obreiros, para os que vivem do Evangelho, ou os que pregam o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o sustento financeiro de quem prega o Evangelho é bíblico, está na lei de Moisés, ele cita aí, está no mandamento de Jesus, ou seja, ele está dizendo que nós devemos como igreja entender que aqueles que servem ao altar, ou aqueles que são levantados para ministrar com uma dedicação maior de tempo, eles não só devem, como podem, ou nem, não só podem, mas como devem ser mantidos financeiramente. Eles semeiam na vida espiritual, e eles podem e devem ser mantidos financeiramente. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Porém, é muito interessante, que o próprio apóstolo Paulo diz, mas eu decidi não viver esse direito, é um direito nosso. Ele começa argumentando assim, olha, os outros não têm esse direito, por que eu e Barnabé não fizemos? O que o texto deixa claro é que Paulo e Barnabé, eles tinham um ministério forte no Evangelho, mas eles tinham um trabalho, uma profissão do qual eles tiravam o sustento. Isso não significa que sempre foi assim. Alguns textos, em Filipenses, ele diz, olha, vocês participaram comigo do dar e do receber, foram os únicos em algum momento. Ou seja, Paulo em alguns momentos ele apostolava, mantido pela igreja, e em alguns momentos ele apostolava, ele era apóstolo, sustentado pelo seu próprio trabalho. Ele então não diminui a verdade, ele não diz que não deve ser, ele diz que deve ser sim sustentados, que vivem para pregar o Evangelho com um tempo maior, mas ele diz que ele abriu mão desse direito. Nós somos livres, amado, mas nós podemos abrir mão de alguns direitos para que o Evangelho seja pregado sem impedimento algum. O versículo 18 de 1 Coríntios 9 diz, nesse caso, qual é o meu galardão? Se evangelizando, ele diz o seguinte, evangelizando, eu quero propor de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Sendo do Senhor, nós temos direitos, mas a liberdade em Cristo, amados, me faz abrir mão de direitos, para que o Evangelho seja pregado mais livremente. Nesse tempo onde as pessoas cobram, e até cachê para pregar ou para cantar, esse texto talvez não seja levado a sério. Nós precisamos pregar o Evangelho e cobrar para pregar, ou cobrar para cantar, no ponto de vista bíblico, é algo extremamente questionável. Nós temos pregado o Evangelho e dado seminários em tantos lugares, e todos ligam para nós perguntando quanto é. É de graça, em qualquer lugar que nós formos. E alguns lugares não tem como ajudar no combustível. Se nós pudermos, nós vamos, cobrimos o combustível e ainda ofertamos. E outros lugares, a maioria do que nós vamos, não, nós queremos cobrir o combustível, queremos dar uma oferta. Isso é a liberdade que cada um tem de abençoar os que nos abençoam.
Mas nós não podemos colocar alguns direitos como impedimentos da gente avançar no reino de Deus. Há direitos que eu e você temos, mas nós temos a liberdade de abrir mão de direitos, para que o nome do Senhor seja glorificado com mais intensidade, com menos impedimentos. Salários, honras, algumas coisas que às vezes nós brigamos, e aí entra a carne. Pessoas valendo-se do direito de pregar o evangelho para poder se enriquecer, faz já com aquela intenção do lucro. Paulo diz isso, irmãos, que pregar o evangelho para ele não era uma maneira de ter lucro, mas era para ele uma obrigação, um dever, uma necessidade, e ele faria isso sem ganhar nada. Eu prego, se puder eu pago para pregar. Esse deve ser o papel de um crente, uma igreja madura espiritualmente. Nesse tempo, falar disso, onde parece que para muitos o evangelho virou fonte de lucro. O evangelho não deve ser pregado, e nem nós devemos buscar o Senhor como uma forma de troca, para receber algo em troca. Olha, eu vou, mas o que eu vou receber em troca? Nós servimos ao Senhor porque nós já recebemos o Senhor Jesus, o tesouro que está em nós, e nós não estamos buscando nada do homem. Segundo lugar, a maturidade espiritual também me dá uma liberdade espiritual para ser flexível, maleável, para alcançar o maior número de pessoas possível. O apóstolo Paulo não fala só do dinheiro, mas ele fala no versículo 19 em seguida, que ele queria alcançar todo tipo de gente, e para isso ele precisava ser mais flexível, ele precisava ser menos rígido. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas com cultura diferente, com idade diferente, com jeito diferente, e nós falamos, esse tipo de pessoa aí eu não chego perto, aquele tipo de pessoa eu não consigo falar com ele. Ou então nós chegamos para um tipo de pessoa que tem uma cultura e queremos chegar com a nossa cultura, com o nosso jeito, e impor àquela pessoa os nossos costumes. O apóstolo Paulo diz que ele não fazia isso não, irmão, ele era livre, amém? Agora, a minha liberdade me faz ser sábio para ser flexível, para alcançar o maior número de pessoas, chegar perto de um jovem e falar de uma maneira mais acessível a ele, chegar perto de uma pessoa de uma outra cultura e respeitar a cultura dela, e tentar entender a maneira dela pensar, tentar ouvir as pessoas antes de chegar falando do evangelho. Ouça as pessoas, o que nós chamamos em missões de contextualização. E eu gosto de uma definição que eu ouvi: contextualização é amor pelo seu ouvinte. Você amar aquela pessoa e pensar, ela é judia, eu vou respeitar. Ela é uma pessoa que não tem temor nenhum, eu vou ouvi-la. Ela é uma pessoa que tem uma maneira de se vestir muito tradicional, eu vou chegar perto dela com todo respeito, com toda a dedicação, como se eu fosse igual a ela. É isso que Paulo está dizendo, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Não é chegar para alguém que às vezes tem uma opinião, uma mentalidade toda confusa, e aí chega, a gente olha e começa a confrontar e afrontar aquela pessoa. Você não está vendo o seu jeito, você não está vendo como você é, olha só, Deus não quer isso de você. Não, o apóstolo Paulo, ele é livre para ser flexível, para alcançar o maior número de pessoas. Ele deixava as pessoas confusas, né? Porque ele chegava perto do judeu lá em Jerusalém, ele fez até voto para poder respeitar a cultura do local, de onde também ele pertencia. Mas ele, quando chegava na igreja e via gente, judeu, querendo impor o judaísmo na igreja, ele repreendia. Ele falava, não, aqui, olha só, aqui nós somos do Senhor, nós não vamos impor nada, o evangelho é esse. Mas na hora de evangelizar, amados, nós precisamos amar mais os nossos ouvintes. Às vezes na família, a gente toda hora quer ficar jogando indiretas para as pessoas. Precisamos amar. Se você quer ver um idólatra salvo, ame-o. Você quer ver uma pessoa que está no engano de uma mentalidade mística, ame-o, escute-o e peça ao Senhor sabedoria para você não usar da sua liberdade para perder pessoas. Versículo 23, ele diz, eu tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Na verdade, nós não salvamos, nós não convencemos, nós não transformamos ninguém.
Quem faz a obra é o Espírito Santo, é o Evangelho. E quando você chega perto de alguém, amado, você percebe o quanto que o Espírito Santo já está trabalhando naquela pessoa. Ninguém que nós nos aproximamos está totalmente sem a ação do Espírito Santo. Todas as pessoas no planeta, o Espírito Santo está tentando convencê-las a vir para Jesus, a se render a Jesus e a se entregar a Jesus. Algumas a gente chega perto e a gente percebe que ela está fechada, outras a gente percebe que há um processo acontecendo. Por isso Paulo diz, eu sou apenas um cooperador. O nosso papel é perceber o quanto do Senhor está acontecendo ali e cooperar com o Evangelho. Há pessoas que parece que elas atrapalham. Uma das coisas boas seria não atrapalhar o que Deus está fazendo, já seria muito bom para a gente. A Bíblia diz que o nome do Senhor pode ser blasfemado por nossa causa entre os gentios, com mau testemunhos, com conversas fiadas. Há pessoas que chegam para o ímpio e contam pecados, contam problemas das igrejas, dos irmãos, e falam mal, e aí contaminam a família, chegam em casa fazendo comentários irrelevantes, que não edificam. Amado, faça de tudo, usa a sua liberdade para ser sábio e flexível, para alcançar o maior número de pessoas. E em terceiro e último lugar, a liberdade, que é um aspecto da maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós devemos entender que nós temos liberdade, mas que nós não podemos deixar de lutar sempre contra a nossa natureza carnal. A liberdade não me livra de uma luta constante contra a minha natureza carnal. Ele diz isso a partir aí do versículo 23, ele diz, olha, eu faço tudo por causa do Evangelho. Agora no versículo 24 em diante, ele começa uma palavra, ele está falando para a igreja, ele está edificando a igreja, ele diz, olha, mas os que correm no estádio, todos correm, mas apenas um leva o prêmio. Você vê essas corridas de final de ano no Brasil, aqui, um monte de gente correndo, muita gente fica no caminho, e poucos ganham prêmios. E ele diz, vocês devem correr como alguém que quer alcançar o prêmio. E a partir do versículo 25 ele fala, o atleta precisa se dominar, precisa ter autocontrole, disciplina. E ele diz, eu corro, mas eu tenho meta, eu tenho propósito, eu luto, mas eu não estou dando soco no ar. E aí ele traz uma revelação tremenda, ele fala, eu esmurro o meu próprio corpo, versículo 27. E o reduzo à escravidão. Ou seja, ele está dizendo, eu sou livre em Cristo, eu sou livre pelo Evangelho, mas a minha liberdade não me faz deixar de lutar contra a minha carnalidade, lutar sempre contra a minha natureza, não me deixa, eu não sou livre para ter uma vida indisciplinada, uma vida sem propósito, uma vida desregrada, sem a disciplina da vida devocional, sem a disciplina alimentar, sem a disciplina com o cuidado do corpo, porque nosso corpo é do Senhor, nosso espírito é um com Ele. Amado, não baixe a guarda jamais, tenha uma vida sóbria. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou livre, não é para sair comendo tudo que eu quero, fazendo o que eu quero, dormindo como eu quero. Não, eu sou tão livre que eu reduzo a meu corpo à escravidão constantemente. Eu sou livre de ser dominado pelos meus desejos, impulsos e vontades. Como nós entendemos errado o conceito de liberdade, não é mesmo? Paulo, o apóstolo, está dizendo, eu luto, e não é contra a carne de vocês, eu luto contra a minha. E ele ainda diz, o versículo 27, para que depois de pregar a outros, eu não venha a ser desqualificado. Uma vida de disciplina, de sobriedade, de percepções de as áreas da nossa vida que estão tentando conspirar contra a vontade de Deus, as pequenas manifestações ali das obras da carne que vem disfarçada de religiosidade, ciúme, orgulho, inveja. Como isso acontece na vida dos outros, é lógico, na nossa não. Nós precisamos nos enganar menos, nós precisamos lutar mais contra essas desculpas que nós arrumamos. Quem é bom de argumento, ele sempre vai ser péssimo de arrependimento. Nós precisamos ter uma vida sóbria, uma vida de vigilância. Nós somos chamados para ser atalaias. Um atalaia não está vigiando a vida dos outros,
Ele está percebendo a realidade para se guardar e ajudar outros a se proteger, a vigiar mais. Que o Senhor Jesus nos abençoe, sejamos maduros espiritualmente para uma compreensão correta do que é a liberdade em Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Talvez